Lucas capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 20. Lucas 2, até o versículo 20. O nascimento de Jesus Cristo foi histórico. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos afasta do essencial, que é estarmos na presença de Deus e considerarmos Jesus Cristo que nasceu no tempo e no espaço. E o ritmo acelerado da vida, as distrações, as dificuldades, podem nos levar a negligenciar aquilo que realmente importa, que é estarmos na presença de Deus e considerarmos Jesus Cristo nascido em nossos corações também. Mas qual é o valor de estar diante de Jesus hoje? Nós vamos ver como a sua presença transforma nossas vidas e nos conduz ao propósito eterno que ele traçou para nós no texto que nós lemos aqui. Quando eu observo este texto aqui, eu fico olhando especialmente a questão histórica do nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como eu já disse, veio no tempo e no espaço. Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que o Senhor convergiu na plenitude do tempo para trazer o seu Filho amado em resgate dos seus amados. Então, nós temos a plenitude do tempo. Jesus Cristo veio em uma época que foi registrada historicamente. No versículo 1 fala, naqueles dias, César Augusto era imperador, e neste caso aqui, César Augusto, embora seja um título abrangente, este imperador aqui era Caio Júlio César Otaviano, depois recebendo o título de César Augusto pelo Senado, na transição da República para o Império Romano. Ele que estava ali no comando de Roma, de todo o seu império expansionista, até aproximadamente 14 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Depois disso veio Tibério César, outro imperador. Então, todo o povo sabia que Jesus Cristo estava para nascer naquele momento ali. A convergência da plenitude do tempo. E a Bíblia, Lucas, numa precisão histórica, ele registra César Augusto, depois ele registra esse Quirino, governador da Síria, que é Públio Sulpício Quirino, governador da Síria. Um braço direito do imperador romano, que ficava ao norte da Judéia e controlava ali aquela região da Judéia, aquela região onde Jesus Cristo estava para nascer. Ali também, nessa época, existem algumas diferenças nos dias de hoje. Por exemplo, o imperador nomeava reis de certas regiões. Por isso que quando lá em Mateus nós vamos observar a narrativa do nascimento de Jesus Cristo, vai falar que Herodes era o rei da Judéia. Mas como assim? Herodes, rei da Judéia, Quirino, governador da Síria e César Augusto, imperador de Roma. Porque são escalas diferentes de autoridade. O maior mandando no menor. O imperador, César Augusto, mandando no governador da Síria mandando no rei da Judéia. E assim nós temos o registro histórico do nascimento de Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém da Judéia, durante o reinado de Herodes o Grande. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 1, vai ter esse registro. E este evento marca a entrada de Deus na história humana de forma encarnada. Obviamente, Deus já tinha ministrado sobre a humanidade, sobretudo o seu povo escolhido, Israel, filho de Abraão. E nós temos, obviamente, a história e intervenção de Deus na humanidade, mas de maneira encarnada, aí veio aqui, na plenitude do tempo. E isso veio como cumprimento de promessas. Primeiro, Isaías, capítulo 7, versículo 14, vai dizer que exatamente da virgem nascerá aquele que reinará em Israel. E Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer que será de Belém da Judéia. Então, veja que tudo isso está convergindo para o nascimento de Jesus Cristo e pontuando a história da humanidade, ao ponto de nós termos antes de Cristo, depois de Cristo, isso tudo nós sabemos muito bem. Essa é a realidade histórica, e ela afirma que a fé cristã está ancorada em elementos concretos e não em mitos e lendas. Houve um tempo que as pessoas questionavam a existência de Jesus Cristo, mas com os achados arqueológicos, com o crescimento do conhecimento histórico e de livros que foram resgatados daquele período, por exemplo, de historiadores que nem sequer eram cristãos, relataram e provaram não somente o nascimento de Jesus Cristo, mas a sua vida histórica neste momento nessa terra que nós pisamos. Assim, Jesus Cristo nasceu de maneira histórica no tempo e de maneira histórica no espaço. No versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região. Isso aqui para um historiador é muito importante, porque ele está levantando testemunhas do nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma fábula, não é uma lenda, mas ele foi, tanto o seu nascimento extraordinário foi convergido na história da humanidade, como testemunhas puderam comprovar isso. E aqueles pastores estavam ali numa região, essa região, eles estavam cuidando dos seus rebanhos,
e certamente, como todo bom judeu, que naquela época vivia a sua opressão, que vivia a sua esperança do Messias, que estava já para estourar em relação ao Império Romano, eles oravam por salvação, oravam por redenção. E aparece então uma grande luz. E o anjo do Senhor então anuncia: vão para Belém, porque lá nasceu o Salvador de vocês. Imagine nós orando, imagine nós ansiando por salvação, imagine nós ansiando por uma libertação, um livramento em nossas vidas. E num momento certo, o Senhor vem e envia uma grande luz para testificar que aquele momento que nós tanto ansiamos e aguardamos está para ser realizado. Então, aconteceu isso com esses pastores, e eles viram ali, e eu acho interessante aqui o texto que fala assim no versículo 10, o anjo, porém, lhes diz: não tenham medo, porque todas as vezes que alguma coisa, mesmo sendo boa, vem acontecer em nossas vidas, é natural o nosso coração ser tomado pelo medo. Já observou isso? Que a gente fica inseguro, que a gente fica reticente, que a gente fica meio acanhado, meio tímido por causa da novidade, e mesmo sendo uma novidade boa, mesmo sendo um emprego que nós almejávamos, mesmo sendo uma mudança que nós desejávamos, mesmo sendo algo para acontecer. Então, isso tudo é natural. E quando vem o Senhor para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, a nossa salvação, ele consola o nosso coração dizendo: não tenha medo. É como hoje nós lemos aqui em Isaías 40. Console o meu povo, diz o Senhor, porque já acabou o tempo da sua milícia, em algumas versões. Já acabou o tempo do seu trabalho, do seu sofrimento, da sua tristeza, da sua angústia, porque o Senhor, neste momento, está fazendo Jesus Cristo nascer em nossas vidas. E diante disso, queridos, eu quero refletir sobre as questões apresentadas neste texto aqui. Eu quero elencar alguns aqui. Primeiro, a importância de nós estarmos na presença de Jesus Cristo. É importante. Esses pastores, depois que os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, versículo 15, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem conhecer Jesus Cristo, que dizem conhecer a Deus, que dizem saber quem é Jesus Cristo e às vezes conhecem até mesmo a Bíblia. Conhece um pouco da história da religião, do desenvolvimento da igreja cristã ao longo dos séculos, conhece, por exemplo, as nuances das denominações, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja X, Y ou Z, e assim, essas pessoas dizem conhecer a Deus, mas não estão na presença de Deus. Esses pastores aqui, eles tomaram uma atitude, eles se levantaram e falaram: vamos lá para nós vermos o que nós acabamos de conhecer, aquilo que nos foi informado. Eu quero desafiar os irmãos a convidar aquelas pessoas que mesmo que dizem conhecer Jesus Cristo, não estão na presença de Jesus Cristo. Esse tempo de Natal é um tempo oportuno para isso. É um tempo que nós podemos pegar e estender o convite, as atividades da igreja, as mensagens especiais, as coisas que nós vamos fazer aqui, como por exemplo o culto de Natal, o culto da virada, que não será na virada, será às 18 horas, mas enfim, representa algo que nós apresentamos diante de Deus. E neste momento, nós não precisamos ficar acanhados, não precisamos ficar com medo, como os pastores ali naquele momento. Nós já temos o Espírito Santo colocando nos nossos corações. Não tenha medo, porque muitas vezes o medo da rejeição, o medo de ser descartado, o medo de estar sendo inconveniente, nos impede de fazer o convite às pessoas. Só que estar na presença do Senhor, estar na presença de Deus, é determinante para nós não apenas conhecermos a Deus, mas sabermos a vontade de Deus. É determinante para o nosso relacionamento. Ninguém pode pegar e dizer que se relaciona com alguém à distância. Por mais que a tecnologia hoje nos facilite isso, mas um relacionamento verdadeiro, ele é presencial. E não basta apenas conhecer. Conhecer não é se relacionar. Saber quem é a pessoa não é a mesma coisa de você ter uma intimidade com ela. Você saber o que está acontecendo na vida dela. E se nós queremos colocar a nossa existência diante de Deus, nós precisamos estar na presença de Jesus Cristo, nos relacionando com Ele, para que de fato e verdade, aquilo que nós conhecemos, vivamos na prática, experimentemos na nossa vida, na nossa caminhada existencial. Esses pastores nos dão essa lição. Olha, a gente ficou sabendo, os anjos apareceram. Imagine, irmãos, projete, faça o cenário na sua mente aí agora. Imagine você no seu trabalho, na sua rotina diária. Aqueles pastores estavam no campo, na sua rotina diária, certamente uns estavam dando água para suas ovelhas, ou então vendo as suas ovelhas no pasto, no aprisco, se alimentando, outros estavam ali descansando, outros estavam olhando para o céu, mas eles estavam ali e de repente aparece uma grande luz que revela: olha, a salvação chegou para você. Ótimo, a salvação chegou para mim. Ótimo, o Senhor foi favorável a mim. Glória a Deus por isso. O Senhor olhou com misericórdia para mim. E pronto, e fica na mesma.
Porque tem gente que faz isso literalmente. Ore lá por mim, por favor, para que eu passe em uma prova. Ore lá por mim, por favor, para que eu seja restabelecido na saúde. Ore lá por mim, por favor, para que o meu relacionamento seja reconciliado. Ore lá. Ok. E a gente pega e fala assim, olha, eu orei por você e apresentei você diante de Deus. Ótimo. Obrigado. E segue a sua vida. Esses pastores não. Eles se levantaram e falaram assim, vamos lá. Vamos lá para nós testemunharmos isso presencialmente. Estar na presença de Deus é determinante para nosso coração saber em quem nós temos crido. É isso que faz toda a diferença com esses homens aqui. Eles foram depressa, encontraram Maria e José, se certificaram de que aquela palavra do anjo era verdadeira. A criança estava deitada na manjedoura. Vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Veja, que eles glorificaram e louvaram a Deus depois que eles ouviram e viram. É assim, nós temos que, primeiro, estar na presença de Deus. Segundo, oportunizar as pessoas pelas quais nós oramos, as quais nós convidamos, as quais nós intercedemos por ela, pelas quais nós intercedemos por ela, para que elas tenham a oportunidade de estar na presença de Deus. E a presença de Deus, ela é manifesta, como nós bem sabemos, na congregação dos irmãos, na congregação dos santos. Salmo 133 vai dizer que bom e agradável é estarem unidos os irmãos, porque ali ele ordena a sua vida e a bênção. A ordem de Deus para a vida e para a bênção está na comunhão dos irmãos. Obviamente existem as suas manifestações essas que são especiais para cumprir propósitos específicos, mas a exceção confirma a regra. A exceção das manifestações particulares e individuais vai confirmar exatamente a regra de que é na congregação dos irmãos que o Senhor habita, que o Senhor tabernacula, como diz o texto em João. O Senhor habitou entre nós, cheio de glória, de graça e majestade. Segundo lugar, é que eu vejo que tudo em nossas vidas tem um propósito. Como eu já disse aqui antes, Jesus nasceu no tempo e no espaço. Agora você imagina bem. Naquela época Herodes era terrível. Herodes era perseguidor dos seus opositores. Herodes não perdia tempo. Ele ganhou Judeia como presente do imperador, do governador da Síria. Ele ganhou aqui dali para administrar. E para deter o seu poder, o poder de rei ali na Judeia, o poder de não ter ninguém se opondo a ele, ele cometia atrocidades, ele matava, ele lançava no cárcere, ele roubava esposas para aumentar o seu poder. Lembra que João Batista, por exemplo, foi preso por Herodes, justamente porque ele denunciou o roubo da esposa do seu próprio irmão, Herodias, que era a esposa de Filipe, irmão de Herodes, e ele tomou então essa mulher para aumentar o seu poder e o seu domínio na Judeia. E quando João Batista, obrigado, querido. E quando João Batista denunciou isso, o que ele fez? Lançou no cárcere. Herodias, não satisfeita, pediu à sua filha, na ocasião do aniversário, que fazia uma dança para o rei, e que tudo que ela pedisse naquele momento ali específico ali, ele estava pela palavra, obrigado a realizar, e ela pediu a cabeça de João Batista. E assim João Batista morreu. Herodes era esse tipo de gente. Herodes ficou sabendo. Os pastores voltaram jubilando. Depois os magos também foram visitar Jesus Cristo, nós sabemos, levaram ouro, mirra, incenso, levaram riquezas para Jesus Cristo. Jesus Cristo, na providência do Eterno, começou a sua vida tendo um subsídio. E aí, Herodes ficou sabendo, olha, o povo está murmurando por aí, está um burburinho nos corredores da Judéia de que o rei de Israel nasceu da cidade de Davi. Então ele aproveita aquele censo de César Augusto, ele coloca outra lei para pegar e acabar com as crianças até 2 anos de idade, porque ele não quer nenhum concorrente. Quando o César Augusto, ele coloca o recenseamento, que aqui, evidentemente, nós temos alguns recenseamentos na história de Roma, ele queria colocar mais carga tributária, e era normal para as pessoas irem para a sua cidade natal. Foi por isso que José, que era da casa de Davi, de Belém, da Judéia, ele teve que sair de Nazaré, teve que sair da Galileia e descer para Belém, na Judéia. Presta atenção. Tudo isso acontecendo, toda a política, toda a malandragem, toda a perseguição, toda a injustiça, toda a imposição de pobreza sobre aquele povo ali acontecendo.
As pessoas poderiam olhar e reclamar da injustiça, as pessoas podiam pegar e reclamar da perseguição, as pessoas podiam reclamar de ter que sair de uma cidade para outra só para preencher um papel que vai lhe trazer mais carga tributária ainda. Podia reclamar de tudo isso, mas os evangelistas, principalmente Mateus, eles registram isso para dizer: foi cumprida a palavra do Senhor. A virgem concebeu o filho, o Salvador. E em Belém nasceu o filho de Davi. Presta atenção. Observe as coisas que estão acontecendo na sua vida. Por mais que esteja trazendo algum tipo de sofrimento, por mais que esteja abalando o seu coração, há um propósito de Deus para cumprir uma promessa em sua vida. Existem coisas que nós estamos passando, que mesmo pelo sofrimento, o Senhor está dirigindo os nossos passos. O Senhor não pegou José, Maria, grávida, tirou de Nazaré, na Galileia, e levou para Judá, sussurrando nos ouvidos dele: vai para lá, porque é lá que Jesus tem que nascer. Não fez isso. O Senhor não trouxe sobre Jesus Cristo, já nascido, ainda enfaixado naquelas faixas ali de recém-nascido, e José ouviu o anjo: desce para o Egito, porque tem gente querendo matar o menino. E aí, para ele era algo como um livramento, mas para a história da redenção era o cumprimento de uma promessa. Do Egito eu chamei o meu filho para trazer grande livramento. Então quando Jesus volta, porque lá no Egito José tem um outro sonho, o anjo do Senhor fala com José e fala assim: pode voltar para a sua terra, porque aquele que tentava matar o menino já morreu. Herodes o Grande já tinha morrido já. Então presta atenção, porque às vezes a gente fica querendo ouvir Deus assim: olha, suporte um pouquinho a sua tribulação, eu vou cumprir as promessas na sua vida. Fala a verdade, é isso que eu quero ouvir. É isso que eu desejo ouvir. Senhor, o Senhor tem promessas de livramento para mim, e agora está vindo essa perseguição, eu estou tendo que fugir para o Egito. Senhor, o Senhor tem promessas para a minha vida, e agora vem esse homem querendo empurrar mais tributo sobre a minha vida, eu vou ter que descer lá para Belém para pegar e assinar um papel para aceitar esse tipo de imposição tributária. As coisas que acontecem em nossas vidas, elas estão nas mãos daquele que dirige os nossos passos. As coisas que acontecem em nossas vidas, elas estão nas mãos daquele que dirige os nossos passos. O Senhor, Ele faz convergir todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo que seja uma tragédia, mesmo que seja uma provação, mesmo que seja uma dificuldade, o Senhor está cumprindo a palavra dele em nossas vidas. O que nos resta então? Confiar, entender que Ele é soberano, que está no governo da nossa existência, que em todo tempo Ele irá ministrar em nossas vidas as suas palavras e promessas. E eu quero encerrar essa mensagem relendo um texto com vocês que é muito precioso para mim. Está em Josué, capítulo 21. Quando nós observamos a dinâmica do povo de Deus entrando na terra prometida, só fazendo um breve apanhado contextual aqui. Porque quando o Senhor chama Josué, fala: olha, Moisés, meu servo, está morto. E você vai fazer esse povo entrar na terra que, sob juramento, eu prometi a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Se eu tivesse que falar isso para o meu filho, dizendo o seguinte: olha, filho, fique tranquilo, porque a minha promessa eu vou cumprir. Eu prometi te dar alguma coisa, e eu vou te dar. Então eu vou trabalhar, eu vou levantar os recursos, eu vou adquirir aquilo que foi prometido, e vai chegar um momento em que eu vou me encontrar com o filho e vou dizer: está aqui, ó, o que eu prometi, eu cumpri. É mais ou menos isso que passa na nossa mente. Então Deus pegou e falou assim: olha, vocês entrarão na terra que eu prometi. Óbvio. Ok, Senhor. Estaremos esperando os portões se abrirem. Estaremos esperando o tapete vermelho ser estendido. Estaremos esperando, portanto, o Senhor pavimentar uma estrada para nós, sem tropeço algum. Estaremos esperando o Senhor cumprir o que o Senhor prometeu. Mas não foi assim que aconteceu. Porque eles tiveram que atravessar, primeiro pela fé, o Rio Jordão, que estava sobre as suas ribanceiras, estava transbordando das enchentes. Então estava agitado, nervoso, super cheio. Daí, pela fé, eles tiveram que pegar e colocar o pezinho na beira do Rio Jordão para as águas se partirem e eles passarem a terra enxuta. Primeiro, elemento da fé. Segundo,
seguir a palavra de Deus, seguir a presença de Deus, porque na frente ia os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, o símbolo da presença e manifestação do Senhor, e eles iam na frente, porque o caminho que eles iriam passar, eles não conheciam, mas o Senhor conhece, o Senhor dirige os passos, e aí eles seguiam a presença de Deus. Quando chega do outro lado, que eles armam o acampamento chamado Gilgal, eles, portanto, fazem um momento de santificação, um momento de renovação da aliança, porque muitos ali não estavam circuncidados, eles vão se circuncidar naquele momento, eles renovam a aliança com o Senhor, e eles fazem um breve momento de santificação. Pronto, Senhor, nós estamos aqui agora do outro lado do Jordão, estamos prontos para a terra que o Senhor prometeu. Ok, então vocês vão agora me obedecer e vão lutar para conquistar essa terra. Lutar para conquistar. Veja, inimigos esperando, fortalezas protegendo, exércitos dispostos a lutarem. E eles tiveram que entrar e conquistar a terra que tinha sido prometida. Deus nos promete e nos fortalece para nós conquistarmos aquilo que Ele mesmo prometeu para nós. Daí vem capítulo 21 de Josué, com o qual eu quero encerrar este momento. Versículo 43. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais, e eles tomaram posse e habitaram nela. Está vendo aí? Desta maneira, aqui, tudo aqui, capítulo 21, nós sabemos que toda essa extensão aqui, Josué tinha lutado. Foram muitos e muitas nações ali. O Senhor, versículo 44, lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel, mediante a luta, mediante a obediência, mediante a santidade, mediante a confiança deste povo ao Deus Todo-Poderoso, mediante a disposição de ir à frente e abrir este caminho que o Senhor estava traçando para eles. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. O nascimento de Jesus é o cumprimento de promessas em nossas vidas. O nascimento de Jesus é o Salvador vindo ao nosso encontro para nos dar libertação e paz aos nossos corações. O nascimento de Jesus Cristo é um evento extraordinário que certamente nos faz tomar posição para irmos à presença dele e nos faz entender que tudo o que está acontecendo ao nosso redor é para cumprir um propósito eterno. E este propósito eterno certamente está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso nós podemos confiar, porque tudo isso uma hora vai encerrar. Toda luta uma hora vai encerrar. Todo inimigo uma hora vai cair. O Senhor vai nos dar paz. O Senhor vai nos cercar com a sua paz. Ele já faz isso de maneira existencial, gerando o príncipe da paz em nossos corações. Uma paz que excede o entendimento e excede as circunstâncias. Mas ainda assim, Ele também nos dará paz na nossa caminhada.